O mundo visto do céu. Verona, até Veneza e Vicenza. Nossa viagem começa ao norte da Itália, em Verona, cidade de Romeu e Julieta. Seguiremos a leste, passando por vinhedos e castelos até a joia cultural de Pádua. De lá, passaremos pelo Canal Brenta até a Lagoa Veneziana e Veneza, uma das cidades mais famosas do mundo, com uma história de mais de 1500 anos. Ao norte da cidade, as montanhas sulistas dos Alpes e uma série de vilas históricas ao redor de Asolo. Nossa viagem termina em Vicenza, cidade de um dos maiores arquitetos renascentistas, cujas obras na cidade influenciaram a arquitetura em todo o mundo durante séculos. A história de Verona, no rio Adige, remonta à era romana. O anfiteatro fica no centro da cidade. Simplesmente conhecido como Arena, é um dos maiores e mais preservados anfiteatros da época do Império Romano. Foi construído no século I d.C., com capacidade para 25 mil pessoas que vinham aqui ver gladiadores lutando até a morte. A arena está em bom estado de conservação, porque no século XVI, o povo de Verona reconheceu sua importância e resolveu restaurá-la e preservá-la. Hoje a arena é utilizada para algo mais pacífico. Todos os anos, óperas são apresentadas entre julho e agosto. A plateia se acomoda em compridos bancos de mármore e os assentos estofados são essenciais, principalmente nas produções de longa duração. Aonde quer que se vá em Verona, a história se faz presente. Seja em uma igreja, na arquitetura romana ou em uma das antigas entradas da cidade. O próprio castelo antigo protege a ponte de Castelvecchio. Ao longo dos séculos, essa fortaleza medieval testemunhou diversas invasões. E por isso foi sendo modificada. Chegou inclusive a ser modernizada por Napoleão Bonaparte, quando ele tomou a cidade em 1805. Na Piazza dell'Erbe, ou Praça das Ervas, vemos a Torre Lamberti, com seus 83 metros de altura, que começou a ser construída em 1172. No alto da torre, os antigos sinos Rengo e Marangona do século XV, que ainda ecoam pela cidade. A torre está localizada na ponta do prédio da prefeitura, de frente para um mercado muito procurado que vende vários tipos de produtos. Quase da mesma altura que a Torre Lamberti, temos o campanário, ou Torre dos Sinos, da Catedral de Verona. A construção foi iniciada no século XVI e levou mais de 400 anos para ser finalizada. A catedral começou a ser construída no ano de 1117 e substituiu várias igrejas mais antigas que datavam de mais de 700 anos antes. A oeste, uma paisagem com vinhas e a cidade fortificada de Soave, mesmo nome de um vinho branco seco. O castelo do século XIV, cercado de vinhedos, fica de frente para a cidade fortificada, ao pé da montanha. Perto dali fica a cidade de Lonigo, com sua antiga igreja e Torre dos Sinos.
Da torre pode-se ver uma bonita e importante vila, e uma das muitas encontradas nesta viagem pela região de Vêneto, na Itália. Esta é a Vila Rocca. Construída para a rica família Pisani no início do século XVI, foi projetada por Vincenzo Scamozzi, aluno de um dos maiores arquitetos do mundo, Andrea Palladio, cujo trabalho veremos mais adiante. Olhando para a construção, é difícil acreditar que não foi projetada no século XVIII ou XIX. Essa recriação das ideias clássicas, a partir do estilo de antigos templos romanos, convertidos em residências, foi revolucionária. Embora a Vila Rocca tenha sido projetada como residência, não tinha a finalidade de servir como moradia, mas sim de ser um lugar para almoçar com os amigos no verão e relaxar durante as tardes ensolaradas. Vemos o estilo elegante no pórtico da casa, criando um formato simples e quadrado. Um raro sobrevivente da vila é o óculo, uma abertura circular no topo que permite a saída do ar quente, refrescando o ambiente com as grandes janelas não envidraçadas. É uma espécie de ar-condicionado natural e eficiente. Quando chove na Vila Rocca, a água passa através de um ralo de pedra no hall para ser coletada em uma vasilha no porão. Pádua, supostamente a cidade mais antiga ao norte da Itália, fica 32 quilômetros a leste. Também é um dos principais destinos artísticos e culturais da Europa. O trabalho de alguns dos artistas renascentistas mais conhecidos ainda é visto nas diversas igrejas da cidade, inclusive na grande catedral. A Basílica de Santo Antônio de Pádua começou a ser construída por volta de 1232, apenas um ano após a morte de Santo Antônio, que morreu na cidade. A construção possui diversos estilos que já passou por restaurações e sucessivas ampliações, mas as cúpulas do alto dão um ar bizantino. Outro telhado curioso é o do Palazzo della Ragione, ou Palácio da Razão, a prefeitura de Pádua. É conhecido por ter o maior telhado da Europa sem colunas de sustentação. A primeira construção, iniciada em 1172, tinha 3 telhados. 100 anos mais tarde, um único telhado foi erguido e permanece de pé, mais de 700 anos depois. Prato della Valle é uma das maiores praças na Itália e foi criada no final do século XVIII. É um ponto de encontro para os habitantes de Pádua que gostam de caminhar no local. Saindo da cidade a leste, temos o Canal Brenta, uma conexão entre Pádua e o mar. Em parte da extensão, existem grandes vilas construídas por ricos nobres venezianos que queriam fugir do calor e do odor de Veneza durante o verão. Uma das mais grandiosas é a Vila Piazzini, construída no início do século XVIII. A fachada da casa foi projetada para impressionar e ela se destaca em uma das curvas do canal. O estilo é barroco com todos os detalhes arquitetônicos, estátuas, pilares e ornamentação. Atrás da casa, o visitante se impressiona com outra particularidade no formato de um extenso canal que leva a outra bela construção barroca, que na verdade é apenas um estábulo comum. Hoje, a Vila Pisani é um museu nacional que pode ser desfrutado por todos. Aparentemente boiando no meio da lagoa, uma das maiores atrações do mundo e uma das poucas cidades que genuinamente podem ser chamadas de únicas. Veneza. Veneza foi criada porque, quando o Império Romano entrou em colapso no século V e os bárbaros invadiram o local, o povo se refugiou na lagoa e começou a construir casas sobre pilhas de madeira. A partir de então, conforme Veneza se expandia, todas as construções erguidas sobre as pilhas de madeira foram afundando na lama da lagoa. Durante séculos, o centro da vida social e política na cidade foi a Praça de São Marcos. É onde a Basílica de São Marcos foi construída no século IX para preservar o corpo de São Marcos. De frente para a praça fica o Campanário de São Marcos, a Torre dos Sinos. Foi construído em 1514
desabou em 1902 e foi reconstruído no mesmo estilo. Na época, o Doge era a autoridade suprema de Veneza e seu palácio foi construído no final do século XIV. Mais tarde, com a necessidade de mais espaço carcerário, uma ponte ligava o palácio à prisão. Foi chamada de Ponte dos Suspiros, pois os prisioneiros supostamente suspiravam quando viam a bela cidade pela última vez. Nos meses de verão, a cidade fervilha com o número de visitantes que vêm aqui admirar a cidade extraordinária sobre as águas. O turismo exerce um papel importante na economia de Veneza desde o século XVIII, devido à arte e à arquitetura. Naquele tempo, a cidade recebia apenas alguns milhares de turistas por ano. Hoje, mais de 7 milhões de pessoas chegam de avião ao aeroporto Marco Polo, no lado norte da lagoa. Alguns chegam de trem, que atravessa a trilha elevada até a estação construída em 1924 e uma das poucas construções modernas da cidade. Como não há ruas em Veneza, apenas cais, o único meio de locomoção, sem ser a pé, é de barco. As pessoas utilizam ônibus ou táxis aquáticos. Ambulâncias, viaturas policiais e carros de bombeiros são todos embarcações. Todas as entregas são feitas de barco na cidade. Às vezes, a situação parece caótica, mas o índice de acidentes é baixo. Dentre todos esses barcos, um deles é o mais famoso na cidade, a gôndola, e é claro, o gondoleiro. No século XVII, circulavam cerca de 10 mil gôndolas. Atualmente são pouco mais de 400. Cada gondoleiro precisa conhecer a história de Veneza e saber manobrar uma gôndola pelos espaços apertados dos canais. A principal via de transporte na cidade é o grande canal no formato da letra S. O formato provavelmente acompanha o antigo rio que corria através dos pântanos. Às margens do canal de 4 quilômetros existem mais de 170 construções, sendo que a maioria data do século XIII ao XVIII. Muitos desses palácios foram construídos para ostentar a riqueza e o status do proprietário. O custo com as obras era uma pequena fortuna. Até o século XIX, somente a ponte de Rialto atravessava o Grande Canal. A ponte atual foi construída em 1591 e possui 2 fileiras de lojas. A previsão era de que ele viria abaixo, mas permanece de pé há mais de 400 anos. Nos principais distritos de Veneza existem mais de 100 igrejas, muitas delas lindas obras arquitetônicas. Uma das mais importantes é a igreja de São Jorge Maior, em uma pequena ilha do outro lado da igreja de São Marcos. Existe uma igreja aqui desde o século X, mas em 1565, Andrea Palladio, um arquiteto mencionado mais adiante nesta viagem, substituiu a antiga igreja gótica por esse estilo clássico impressionante. A pedra fundamental foi assentada na presença do Papa. A Torre dos Sinos caiu em 1774 e foi reconstruída em estilo semelhante ao da Torre da Praça de São Marcos. Do alto, uma linda vista da cidade. À medida em que enriqueceu e se fortaleceu, Veneza precisava de navios para o comércio e navios de guerra para protegê-la, já que a cidade fatalmente atrairia inimigos. O arsenal veneziano já existia no início do século XIII e provavelmente muito antes disso. Até o final do século XVIII, este era o maior complexo industrial da Europa, pois fabricava navios praticamente em um processo de linha de montagem, o que era raro naquele tempo. Em 1450, mais de 3 mil navios venezianos estavam em funcionamento, tanto as embarcações com suprimentos como os navios de guerra. Tal frota maciça fez com que Veneza se tornasse o maior polo comercial que o mundo europeu tinha visto até então. Porém, essa superioridade chegou ao fim quando a cidade e as ilhas circundantes foram conquistadas por Napoleão em 1797. Somente em 1866, a cidade finalmente tornou-se parte do recém-criado Reino da Itália.
As montanhas sulistas dos Alpes ficam 64 quilômetros ao norte de Veneza, e nessa paisagem montanhosa existem diversas vilas espetaculares do século XVI ao XVIII. Algumas foram projetadas por Andrea Palladio, tornando-se algumas das casas históricas mais importantes, não só da Itália, mas também do mundo inteiro. Um dos melhores trabalhos de Palladio é a Villa Emo, em Fasolo. Sua genialidade se faz presente no uso das proporções matemáticas e na simplicidade do estilo. A vila foi criada para a família Emo, como uma fazenda de trabalho. Palladio criou 2 alas para utilização agrícola com acesso pela colunata que protegia do sol e da chuva. Quando olhamos para as linhas definidas dessa edificação clássica, é difícil acreditar que ela já foi concluída como a vemos hoje, em 1565. Era uma época em que boa parte da Europa Ocidental ainda construía casas com vigas de madeira e mansões fortificadas. Outra casa de Palladio fica 11 quilômetros ao norte em Mazea. Também foi declarada Patrimônio Mundial. Esta é a Vila Bárbaro, também conhecida como Vila de Mazea. Foi concluída em 1558, poucos anos antes de Palladio começar os trabalhos na Vila Emo. Aqui a parte central foi inspirada em um antigo templo de Roma e adaptada para uso doméstico, mostrando o talento de Palladio. O bloco principal é dividido em 2 alas, com 2 andares e uma colunata aberta na fachada. Assim como na Vila Emo, os cômodos na parte inferior serviam de escritórios, e os da parte superior de aposentos particulares. Um dos maiores escultores neoclássicos do século XIX foi Antonio Canova, nascido em Pozzango, na base das montanhas dos Alpes. Pouco antes de sua morte, ele retornou à cidade natal e, em 1819, iniciou a construção desse templo neoclássico como igreja cristã. Sua inspiração veio do Panteão em Roma, que inicialmente era um templo pagão, mas tornou-se uma das primeiras igrejas cristãs. O pórtico foi inspirado no Pártenon, na Acrópole de Atenas. Assim, Canova exaltou a arte de 3 grandes civilizações: a arte cristã, a arte romana e a arte grega. Quando os trabalhos começaram no templo, mal sabia ele que, na verdade, seu próprio mausoléu estava sendo construído, já que veio a falecer em 1822. O corpo foi sepultado no interior da edificação. As obras nesse belo templo neoclássico continuaram e foram finalmente concluídas em 1830. Vicenza é conhecida há séculos como Veneza em terra firme. O legado artístico e arquitetônico é tão rico que talvez seja mais conhecida hoje como a cidade de Palladio. Foi aqui em Vicenza que Andrea Palladio morou e trabalhou no início do século XVI, e 23 de suas obras ainda permanecem de pé na cidade. O trabalho que o tornou famoso foi a galeria externa com arcos da antiga prefeitura gótica. É um dos primeiros exemplares do que viria a ficar conhecida como Janela Veneziana, uma reinterpretação clássica dos estilos romanos. Ao lado da que foi rebatizada como Basílica Palladiana, vemos a estátua do grande arquiteto. Suas construções podem ser encontradas na maioria das ruas. Algumas se destacam, como o Palazzo del Capitaniato, ou Palácio do Capitão, construído para o líder militar na cidade em 1571. Outras obras não ficam tão visíveis, como o Palácio Thiene, construído em 1542 ao redor de um pátio com uma galeria de colunas. Outra obra importante é o Palácio Chiericati. Foi uma novidade na época, quando as obras deram início nos anos de 1550. Atualmente, podemos ver muitos outros edifícios no mundo todo que foram inspirados nesse palácio. No entanto, existe uma construção de Palladio que provavelmente foi a mais importante de todas. De uma modesta entrada em uma viela tranquila, uma rua reta leva à Vila Américo Capra, mais conhecida como Vila Rotonda. Essa residência provavelmente inspirou outras 1000 construções depois dela, mas a inspiração de Palladio veio do Panteão, em Roma.
Ele adaptou o estilo incorporando 4 pórticos, porque ele mesmo teria dito que, assim, a pessoa apreciaria a vista de todos os lados. O prédio é quadrado com um hall circular central aberto para os 4 lados. As obras deram início em 1567, mas Palladio e o proprietário Paulo Almérico não veriam a vila construída, já que ambos morreram antes disso. Vincenzo Scamozzi, seu assistente de muitos anos, supervisionou o término da vila, inclusive o domo com abertura no topo, agora coberta com uma cúpula de um século posterior. A visão de Palladio de um passado clássico adaptado às moradias foi aperfeiçoada nessa construção. Hoje ele é considerado um dos maiores arquitetos do mundo de todos os tempos. E suas casas, particularmente a Vila Rotonda, são desde então fonte de inspiração para arquitetos, um lugar perfeito para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos.